And away we go. Paz e amor. Hare Krishna. Hare Krishna. Vocês estão em São Paulo? São Paulo! Eu estou em São Paulo, não estou em Natal. Hare Krishna, bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui na luta. Bom, não sei o que eu vou falar. Estou aqui em Los Angeles e tentando fazer tudo o que eu posso para levantar a missão de Srila Prabhupada, especificamente no Ocidente. Uma vez em 72, quando eu tomei sannyas em Los Angeles, 72, o GBC estava lá, eu não era membro do GBC, e o GBC estava lá reunido e tentando, como se diz, refazer o mapa do mundo. E quando eu tomei sannyas, eles voltaram que eu devia ir à Índia, pregar na Índia. Então falaram para Prabhupada que o GBC queria que eu fosse para a Índia, que sabia de sânscrito e tudo mais. E Prabhupada disse que ele vai fazer na Índia. Na Índia não tem nada para ele. Ele deve pregar no Ocidente. Então, sempre era o desejo de Prabhupada que eu pregasse no Ocidente. E a primeira carta que Prabhupada mandou para mim, em 69, obviamente eu era muito jovem, em 69, e Prabhupada escreveu para mim dizendo que eu devia me educar, que devia me formar, e Prabhupada disse que você precisa de uma boa educação para dar a consciência de Krishna para pessoas assim educadas. E assim, estou tentando fazer isso. O mundo está muito ruim. Ontem, em Paris, houve um problema, como vocês devem saber. E existe um conceito de Prabhupada bem deturpado, bem falso, que uma imagem assim, que tem alguns devotos que gostam de Prabhupada bem macho, bem assim, que não quer saber nada de ninguém, que ele vai fazer como ele bem entende, e se alguém não gosta, que vá para o inferno, e que é isso aí. Esse Prabhupada, assim, como se diz, barra pesada. É interessante porque Prabhupada, em coisas filosóficas, Prabhupada era muito estrito, ele não permitia nenhum desviação assim da nossa filosofia. E aqui na prática espiritual, porque obviamente a prática é inseparável da filosofia, como Krishna diz em Bhagavad Gita, capítulo 5, Krishna diz que Sankhya Yoga Pratak Bala Pravadanti Napandita, só as pessoas infantis, literalmente as pessoas infantis, dizem que a filosofia da consciência de Krishna é diferente da prática. E Krishna diz que Ekamapyasti tak samyag ubhayor vindate phalam. Aquele que domina, podemos dizer, um desses dois, consegue os resultados de ambos. Assim que, uma vez que Krishna é Deus e Krishna está presente no seu santo nome, que eu acho uma boa ideia, né? Krishna está cheio de boas ideias. Então,
uma das boas ideias de Krishna era ficar presente no seu nome. Então, por isso, filosoficamente, Krishna está presente no seu nome. E por isso, na prática, cantamos o santo nome. Então, nessas coisas de prática espiritual básica, o que chamamos sadhana, em Bhagavad Gita, Krishna usa a palavra abhyasa. Sadhana é um termo um pouco mais recente em sânscrito. E em Bhagavad Gita, Krishna explica a mesma coisa. Em vez de usar a palavra sânscrita sadhana, ele diz abhyasa, a prática espiritual. Mas abhyasa, sadhana, Prabhupada deu um programa de cantar Hare Krishna e seguir certos princípios e tal, fazer aquilo. Agora, mesmo que um devoto não possa seguir tudo perfeitamente, se esse devoto aceita que os princípios são bons, que são os princípios que ele deveria seguir, então esse devoto recebe o mesmo benefício, na última instância, porque ninguém é perfeito, ninguém pode seguir tudo perfeitamente, mas se você aceita sem rancor, sem inventar algo novo, se você aceita o valor dos princípios, você vai conseguir algum dia. Então, em termos de filosofia e a nossa prática espiritual fundamental, Prabhupada não abria mão, Prabhupada era muito assim, rigoroso. Mas para os detalhes externos, Prabhupada era bem liberal, porque ele era oceano de compaixão. Podemos comparar essas duas imagens, Vancha Kalpa Tarubhyascha, que prestam reverências aos Vaishnavas, que são árvores de desejos que otorgam todo desejo, e Kripa Sindhu Bhyevacha, oceano de misericórdia e compaixão. Aí temos essa filosofia. Ao mesmo tempo, essa outra imagem de Prabhupada, não quero saber de ninguém, se você não gosta de tudo que a gente faz, que vá para o inferno, que não muda nada. Não. Então, essa imagem de Prabhupada como completamente inflexível, que não abre mão de nada, mesmo nos detalhes mais superficiais, é uma imagem bem ridícula, que pouco tem a ver com o verdadeiro Prabhupada, que era realmente um oceano de misericórdia e árvore de desejos. Por isso, acabo de publicar um ensaio chamado Resposta a um Líder Senior, que explica essas coisas. Agora, estou escrevendo outro ensaio, sou uma fonte inesgotável de controvérsia. Agora estou escrevendo outro ensaio porque às vezes os devotos que não são, digamos, muito eruditos, são talvez mais sinceros do que eruditos e criticam ou comparam, o que você está fazendo é como os cristãos. Na ISKCON tem um passatempo na ISKCON, se você não gosta do que um devoto está fazendo, você o compara aos cristãos. E é um pouco cômico e quase sempre sem saber muito da história cristã verdadeira. Mas um irmão espiritual meu, um pouco agitado, fez um podcast comparando Krishna West a várias coisas, várias desviações do passado. Então, eu achei uma oportunidade de mostrar para os devotos que nós temos que fazer uma análise histórica bem séria, bem pensada. Temos que saber os fatos do assunto, temos que pesquisar e ter uma compreensão madura de um assunto histórico antes de fazer comparações irresponsáveis. Então, por isso, estou fazendo isso agora. E também
outros ensaios. Eu vejo que agora é meu dever, como entre os pregadores ativos no Ocidente, sou o último dos moicanos. Sou o último. Nem sei quem era o último dos moicanos. Nem sei se era gente boa. Mas agora estou escrevendo várias coisas porque vejo a necessidade de esclarecer. O Senhor Chaitanya, em Chaitanya Charitamrita, deu um exemplo importante. Ele compara um praticante espiritual a um jardineiro, porque nós plantamos a semente da trepadeira de Bhakti no coração, que o coração como um jardim, temos que regar e tirar a erva daninha e essas coisas. Então, essas ervas daninhas crescem não apenas no jardim, digamos, individual, mas também as ervas daninhas crescem em jardins coletivos e jardins comunitários. Podemos ver comunidades em consciência de Krishna contaminadas por certas tendências de comportamento. Ou talvez uma comunidade pode pegar uma compreensão assim errada. Então vejo que há uma necessidade de limpar nosso jardinzinho da ISKCON, em certos sentidos, porque vejo que todo mundo fala de manter Prabhupada no centro da ISKCON. A minha preocupação é de manter todo o Prabhupada no centro, não assim uma parte de Prabhupada. Por exemplo, agora posso ver que acho que o Brasil é mais bacana, o Brasil é mais assim, brasileiros são mais abertos, mas vejo que em certos lugares do mundo, onde eu viajei recentemente, que os devotos jovens, ou mesmo devotos não tão jovens, recebam dos líderes uma imagem de Prabhupada mais ou menos feita na imagem dos líderes, no sentido que líderes bem conservadores que apresentam Prabhupada como ultraconservador. E em certas coisas, Prabhupada era muito conservador, como disse, como na filosofia e na prática fundamental. Mas em outras coisas, Prabhupada era bem liberal, bem progressista. Então, estou fazendo essas coisas porque em vários sentidos também tem outro ponto que me preocupa agora na ISKCON, que a sociologia sabe muito bem, é uma coisa bem científica, que se você estuda as novas religiões, pode ser, por exemplo, 2.000 anos atrás, o movimento de Jesus, ou 2.500 atrás, o movimento de Buda, ou pode ser a ISKCON, que agora celebra 50 anos de a coisa nossa. E então, a coisa nossa. Então, agora, se o que os cientistas sociais observam, que é muito óbvio que quando existe um líder, o que eles chamam de carismático, mas no sentido que uma pessoa com muita potência. E podemos observar, por exemplo, que quando o Prabhupada estava aqui, que a autoridade estava em Prabhupada. Prabhupada nos ensinou, Guru, Sadhu e Shastra. Prabhupada nos deu Shastras. Mas, na última instância, qualquer confusão, qualquer dúvida, era Prabhupada que decidia, que dizia. Agora, quando esse líder carismático, esse líder importante sai deste mundo, em qualquer movimento de Jesus, de Buda, de Prabhupada, existe esse problema. Como é possível manter o mesmo nível de fé, mesmo nível de autoridade, quando toda essa autoridade estava baseada num líder que não está externamente presente agora? E quando um líder está externamente presente, ele fala, ou ela fala, e todo mundo sabe o que disse.
Mas quando o líder não está presente, aí começam as interpretações. Prabhupada disse, Jesus disse, o Buda disse, mas ou situações que não têm uma instrução exata. Porque o mundo muda, o mundo está, Krishna diz em Bhagavad Gita, capítulo 8, Adhivuta Ksharobhava, que o princípio governante do mundo material é que tudo sempre se transforma. Tudo está sempre em fluxo, então, inevitavelmente, na história deste mundo, encontramos situações novas, inéditas, situações, e aí existe a necessidade de citar as escrituras ou citar Prabhupada, mas também interpretar, de criar uma ponte interpretativa, digamos, entre as instruções literais do Shastra ou de Prabhupada e a situação nova. Isso, então, por isso, estamos ainda nessa fase histórica de como se diz, canalizar a autoridade Prabhupada, canalizá-la em um sistema institucional. E, por exemplo, podemos ver que como quando o Prabhupada estava aqui, ele simplesmente dizia que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, existe o problema que temos que desenvolver uma liderança, mesmo no nível GVC, que segue princípios de justiça, princípios constitucionais. Então, podemos observar que na ISKCON ainda a gente não fez completamente a transição entre um sistema baseado 100% numa pessoa e um sistema constitucional que garante aos membros da ISKCON a justiça. Garante a justiça. E por isso também, mesmo minhas experiências recentes, muito extáticas com certos líderes, isso me despertou assim, a essa necessidade que a falta ainda de sistemas objetivos de justiça, de bom procedimento que garantam a todo membro da ISKCON a justiça, o direito a ser ouvido, o direito do acusado a ser ouvido e tudo mais. Então, o que estou falando agora não são más notícias, porque eu vejo que estamos sempre progredindo, que agora eu estou preocupado com ajudar a fomentar esse avanço na ISKCON, de chegar a um estado mais constitucional, em que os líderes não imitam Prabhupada no sentido de ignorar procedimentos apropriados, simplesmente fazer o que queiram. Então, tem várias coisas. Ao mesmo tempo, eu estou cantando Hare Krishna, ainda sou vegetariano. E fui a Las Vegas e nem fiz jogos de azar. Fui para fazer um programa de pregação. Mas eu também estou escrevendo, agora eu tenho que completar uma novela que eu acho que vocês vão gostar, romance, violência, todas as coisas boas deste mundo. E muitas coisas também, estou voltando para Mahabharata, então, tem muito serviço, muito serviço. O Krishna é muito misericordioso, está derramando o serviço em mim. E é isso aí. Então, daqui a pouco vou a um parque perto aqui, um parque onde tem, onde vamos fazer um Vyas picnic. Vyasa picnic? Vyasa picnic. Gosto de fazer ao ar livre. Um parque muito lindo, a menos que 2 quilômetros daqui. Eu vou até caminhando lá. E caminhando e cantando contra a fome. E a violência. Estou caminhando contra a fome, que vai ter muito pracharam lá. Aqui também. Também tem bastante pracharam, sabe? Ainda bem, né? A sua tela no computador congelou, não dá para liberar? Ok? A sua imagem aqui para nós congelou. A gente não está conseguindo ver o seu. Congelou? Por quê?
Não sei, vou tentar reativar minha imagem. Eu acho que parece que a imagem dançou, né? Mas tudo bem, eu acho que Krishna está me lembrando que tenho que sair para esse outro programa. Então, obrigado a todo mundo. Felicidades. Feliz Vyasa-Puja, Charadeva. Quando é que estou vindo ao Brasil? Estamos aguardando a sua visita. Logo, logo. Vem passar o Réveillon aqui, São Paulo. Haribo. Hare Krishna. Obrigado. Now we're going to have a little discussion. Vamos falar com Natal. O Campina Grande. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, cadê Dhanvantari Swami? Oi, doutor, venha. Jai Charadeva, reverências. Jai, doutor. Eu sempre penso que se eu tiver... Você pode me ver? Ainda não. Ah, não sei o que está acontecendo com essa câmera. Tá... Eu sempre digo, se eu tiver que passar tempo preso numa isla, gostaria de estar com Dhanvantari Swami. Bondade sua, Charadeva. Então, não sei o que acontece. Eu acho que, sabe, eu vou agora fechar o Skype, reabrir e ligar de novo para vocês. Ok, tá certo, Charadeva. So, sorry for those on Ustream. This should only take isso vai durar só um momentinho. E espero que a imagem volte para... Ok. Dá para ver agora? Sim. Agora estamos vendo todo o seu brilho, Charadeva. Vocês estão vendo que tem uma imagem bem jovem, como de 29 anos, 32 anos máximo. Já expliquei para, assim, vocês acho que já ouviram, senhoras, que já expliquei algumas coisas e às vezes nós temos que aceitar deveres porque são deveres mesmo. E o Senhor Chaitanya diz que Nadanam Najanana Sundarim, então uma das atrações, das seduções, digamos, do mundo material de ter seguidores. O Jana, do sânscrito Jana temos em português gente e Jana, o mesmo significado. E Natal. Então, mesmo dentro de uma sociedade espiritual, um momentinho. Tá bom. Muita gente está... Então, mesmo dentro dele, como sabemos, como Prabhupada disse, existe toda facilidade dentro de uma sociedade espiritual para gozar dos sentidos, desfrutar dos sentidos, gozar... isso é por espanhol. Desfrutar dos sentidos, como por exemplo, como Prabhupada disse, a ISKCON está cheia de mulheres lindas. E alguns homens também não são tão feios.
Assim, para uma pessoa luxuriosa, uma pessoa romântica, tem toda a facilidade que tem. Aí quando está cheio de pessoas atraentes e também, por exemplo, podemos ver que tem poder, porque inevitavelmente um movimento que cresce, é inevitável que precisa ser administrado, a sociedade. Isso significa que cria-se poder. Cria-se porque quando tem muita gente e tem liderança, tem poder. Então, pessoas atraídas a poder, devotos com ambição, também são seduzidos. Dá para ver isso em alguns casos. E como Chaitanya Mahaprabhu disse, jana, seguidores. Então, um tipo de, eu diria, sedução. Isso é português, sedução? Sim. É um tipo de sedução de, eu vou falar certas coisas que todo mundo vai gostar e não vou falar aquilo porque alguém não vai gostar, alguém vai me criticar. Então, para ter a maior popularidade possível, para ter o maior número de seguidores possível, eu vou modificar meu comportamento. Eu posso ver que isso, eu posso ver uma verdade, até uma verdade significativa, até uma verdade urgente, mas não vou falar porque não quero problemas. Obviamente, um devoto pode ir ao outro extremo e simplesmente agitar demais, perturbar demais. Em nome de falar verdade, uma pessoa pode se tornar nojento e insuportável. Mas tem, como em tudo, tem um equilíbrio, ok? Então agora, essa altura da minha vida, bom, essa altura, eu acho que com mais idade estou ficando com menos altura física, mas essa altura, no outro sentido, sabe que Janvantari é 8 anos mais velho que eu. Nem ele sabia, ele nunca revelei isso antes para ele. Mas agora, essa altura da minha vida, tem verdades que eu preciso falar. E tento falar na forma mais gentil, mas mesmo para alguma vez quando eu estava em Caracas, Venezuela, com Prabhupada, eu estava sozinho com ele no quarto e muitas vezes Prabhupada falava coisas para mim que eu não perguntava. Prabhupada tinha coisas que ele queria falar para mim. Então, uma vez Prabhupada disse para mim que às vezes, que ele estava pensando, meditando em algo, e ele disse que às vezes, quando um devoto vai a pregar, que ele assume um pouco a atitude de um kshatriya. Então, por exemplo, lutar contra o que eu percebo como uma ilusão perigosa para o movimento, ou uma falta de compreensão. Lutar, tentar convencer as pessoas, tentar dar força para as pessoas e seria bom, e eu tenho irmãos e irmãs espirituais que me dizem que eu posso fazer tudo isso falando quase, como dizer, puro açúcar e mel. E que fosse assim, seria bom, mas Prabhupada não conseguia. Prabhupada mesmo, um devoto puro, não conseguia passar toda a informação que ele queria e defender os devotos contra desentendimentos e coisas que ameaçam o sucesso do movimento. Prabhupada não conseguia lutar contra tudo isso com assim, puro açúcar e mel. Agora, então, como eu disse, eu faço um esforço, tento o maior possível, mas às vezes você tem que, como se diz em português, soltar a língua. Uma expressão muito engraçada. Eu não vou fazer isso literalmente agora, que eu acho um pouco grosseiro, mas ou abrir a boca, vocês dizem, né? Você tem que abrir. Às vezes eu acho que tem necessidade de falar a verdade em forma contundente. E agora, como eu já expliquei, eu estou ocupado nisso. Eu vejo assuntos seríssimos na ISKCON. Para o ISKCON ter sucesso,
país com ter boa saúde institucional, sucesso na pregação e tudo isso, eu acho que certas coisas precisam ser pensadas e atendidas. Mas eu vou falar para todo mundo que não, foi Dhanvantari que me fez falar assim. Qualquer coisa controvertida, eu vou jogar a culpa em você. Tá bom, combinado. Então, obrigado a todo mundo. Eu realmente gostaria de estar lá com vocês. E talvez eu vou... Dhanvantari, quando você sai do Brasil? Acho que na primeira semana de fevereiro. Ah, isso dá tempo. O senhor quer vir ao Brasil antes? Ah, eu só vou quando você está lá. Diga quando o senhor quiser vir que eu fico, espero. Ah, assim, para o bem-estar dos Prabhus, você fica, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Aprecio muito o seu apoio e compreensão. E se Krishna quiser, até logo. Obrigado, Sr. Charadeva. Haribo. Charadeva. Hare Krishna. Haribo. Now the last one is o último é Natal. Agora estamos ligando para Natal. Oi! Seu músico. Bom, muito obrigado. Estamos fazendo... obrigado, muito obrigado. Só tenho... Tá vendo? Sem som. Agora? Hare Krishna. Dá para ouvir? Desligo e ligo de novo. Problemas de som em Natal. Agradeço a todo mundo que está assistindo no Ustream. E parece que Natal está com problemas. Então, talvez vamos terminar aqui, que ainda tem um programa aqui em Los Angeles. E obrigado a todo mundo, que sejam felizes em consciência de Krishna. Hare Krishna.